A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 17 de novembro de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, João Paulo Benini. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Vamos falar sobre a vida de Pelé em Bauru. Conversamos com amigos e pessoas que conviveram com o rei do futebol, que contaram algumas histórias sobre a passagem dele pela cidade. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Zeca Marques, Carlo Napolitano, Rodrigo Pessoa, João Paulo Benini e eu, Luiz Moraes. E vamos aos destaques dos integrantes da mesa, começando pelo nosso comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca. Um abraço aos amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Falarei hoje sobre Campeonato Espanhol, Seleção Brasileira de Futebol. Quem também está aqui é Carlo Napolitano. Olá, Carlo, quais os seus destaques? Olá, amigos da mesa, olá, amigos ouvintes. Os destaques dessa semana, o acesso para a Série B do Oeste de Itápolis, o acesso do Goiás para a Série A e também alguns comentários sobre a volta do Ricardo Gomes ao trabalho. João Paulo Benini, o Papa, você também trouxe alguns destaques aqui hoje? Trouxe sim, Luiz. Quero falar um pouquinho da direção do Grêmio e a proposta tentadora para Vanderlei Luxemburgo vencer a Libertadores. Uma nota de falecimento do ex-atacante do Palmeiras, do Vitória, do Cruzeiro, Alex Alves. Da Portuguesa, por favor. Da Portuguesa também, como bem lembra o Zeca. Do Noroeste, de volta a uma final. Norusca está na final da Copa Paulista. E também de Jogos Abertos do Interior, que tiveram seu início oficial na última segunda-feira, e Bauru já ferve em função dos Jogos Abertos do Interior. Eu toco a bola agora para Luiz Moraes. Eu vou aplaudir o título do Fluminense finalmente concretizado no último domingo e também vaiar aqueles que ainda tentam questionar esse título. Direto e reto com o Zeca Marques. Vamos lá, Zeca, vaias e aplausos. Começar por dois assuntos um pouco mais simples, quer dizer, não que sejam simples, eles são complexos, mas são mais fáceis de comentar. Vocês devem ter visto no último domingo a partida Mallorca 2, Barcelona 4. Alguns destacaram o fato de o Messi ter marcado gols e que suplantaram a marca do Pelé na mesma... Aí fica a dúvida, a mesma temporada ou mesmo ano? Porque a temporada na Europa é uma coisa, a temporada no Brasil é outra. No Brasil a temporada vai de janeiro a dezembro, na Europa vai de setembro a maio, junho, né? Mesmo ano, Zeca. Mesmo ano. É o mesmo ano. O comparativo é do Pelé em 59 e o Messi em 2012. Então eu acho que é uma comparação indevida porque não se está comparando temporadas, e sim anos. Apesar de o Messi ainda estar atrás do Müller, da Alemanha, que marcou mais gols no mesmo ano do que ele. Mas enfim, vocês devem ter visto aquele uniforme horroroso que o Barcelona envergou, em que havia calção e meias amarelos, e uma camisa laranja em degradê que passava do laranja para o amarelo para fazer ali um casamento com o calção. Eu acho que esteticamente era uma coisa de gosto duvidoso e no vídeo ficava muito incômodo, né? O fabricante do material esportivo do Barcelona é a Nike, e eu espero que a Nike não adote esse padrão para as outras seleções e clubes que ela patrocina e nos quais ela investe. Mas achei um uniforme muito feio, não está à altura da beleza do uniforme que o Barcelona sempre tradicionalmente utilizou, né? Mas é uma opinião pessoal, pode ser que haja aqueles que tenham gostado, para mim foi muito incômodo. E no mesmo campeonato, no mesmo dia, o jogo Levante 1, Real Madrid 2, teve um lance sui generis do Navarro. O Navarro que tem vários serviços ou desserviços prestados ao futebol. Ele tem uma quantidade de cartões amarelos e expulsões que assombra, né, de jogadores que ele já acabou lesionando. Ele deu uma cotovelada, para mim, deliberada, proposital no rosto do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que ficou inclusive de fora do jogo de Portugal com a seleção do Gabão. Gabão, é isso? Acredito que sim. Na quarta-feira.
E o Navarro simplesmente fez um lance que deve ter aprendido com John Jones no MMA, com Anderson Silva. Eu ia falar exatamente isso, que a cotovelada que ele deu no Cristiano Ronaldo, que não cegou o Cristiano Ronaldo por pouco, é digna de MMA. E eu acho que para isso, né, a gente já comentou essa questão aqui em outras oportunidades, para isso as imagens de televisão servem para mim, para punir o jogador, porque na partida sequer foi marcada infração. O árbitro não marcou infração, o árbitro não deu sequer advertência, cartão amarelo ao jogador. Para isso as imagens de televisão servem, porque esse jogador tem um comportamento extremamente reprovável. Né? O Cristiano Ronaldo, depois do lance, teve que ser suturado no supercílio, acabou marcando um gol e foi substituído no intervalo. Ô Zeca, em relação ao recorde do Messi, saiu uma reportagem também essa semana que o Just Fontaine, que é o maior artilheiro em uma única Copa, que ele gostaria de ver o Messi quebrar o recorde dele na próxima Copa do Mundo. O Just Fontaine fez 13 gols em 58 na Suécia e é um desejo dele de ver esse recorde quebrado. E talvez seja aqui no Brasil, com o Messi jogando pela seleção Mas argentina. aqui na Copa ele não vai enfrentar as defesas espanholas que ele enfrenta na Espanha, então não sei, depende muito do chaveamento em que... Mas pode enfrentar uma defesa de uma Arábia Saudita, apesar que a Arábia Saudita, por exemplo, já está eliminada da Copa 2 anos antes, mas tem seleções ali que podem facilitar também. Mas seria um feito dificílimo, né? Seria uma média de 2 gols por partida. Vamos torcer para que ele deixe isso para a próxima Copa, largue mão de fazer isso na Copa do Brasil, porque se ele fizer 13 gols, a chance da Argentina chegar numa final vai ser gigantesca. Com certeza. Bom, sobre seleção brasileira, eu sempre achei que o Diego Cavalieri era o melhor goleiro em atividade no Brasil e não entendia por que o Mano Menezes convocava outros goleiros, alguns inclusive que nem atuam na Europa, que jogam como reservas nos seus clubes, né? E finalmente Diego Cavalieri teve uma oportunidade de ser convocado aí pelo Mano Menezes nesta semana. Mas eu vou deixar para o Luiz, quando for comentar sobre se o título do Fluminense foi merecido ou merece ser contestado ou não. Será que o Fluminense foi protegido ao longo desse campeonato e não ceder jogadores com a mesma constância com que cederam outras equipes? Né? O Corinthians também cedeu poucos. Eu acho que o Corinthians tem um elenco hoje que pelo menos 3 nomes ali deveriam ser jogadores convocados constantemente para a seleção brasileira. E para essa convocação, que é para o jogo contra a Argentina, acabou cedendo 3 jogadores. O goleiro Cássio ficou de fora, foram Paulinho, Ralf e Fábio Santos. Agora, falando nessa convocação, Zé, com 2 nomes na realidade que me causaram estranheza, e em nenhum dos casos dá para se dizer que é o famoso jeitinho com o empresário para negociar jogador, até principalmente pela idade e outro pela qualidade. Durval, zagueiro do Santos. Muitos defendem o Durval, é um jogador sem mídia, sem assessor de imprensa, sem colegas mais acalorados na imprensa esportiva, mas que é um grande jogador. Eu discordo. Acho que o Durval, até pela personalidade dele retraída, ele se esconde em jogos finais. Ele não é um jogador que passa essa confiança toda, e um jogador de 32 para 33 anos. O que agregou a convocação do Durval? Essa convocação é para o jogo com a Argentina. Tudo bem, nós estamos num projeto de Copa do Mundo. Não, perfeito, mas eu acho que pensando no jogo com a Argentina, talvez um jogador com essa experiência, que jogue na defesa, seja interessante ali ou para compor elenco, ou para levar... Mas que provavelmente vai ser banco. Leonardo Silva e Hever foram convocados. A dupla titular do Atlético Mineiro, que essa sim deve ser usada pela experiência e pelo entrosamento. E um outro jogador que me causou muita estranheza é o Felipe Gabriel, meia do Botafogo, formado nas categorias de base do Flamengo, foi pro Japão, agora tá no Botafogo. É um jogador que sequer é titular absoluto do Botafogo. Mas é o talismã do Botafogo. Mas então, de talismã, então convoca o Tupanzinho, sabe? É conversa mole. E aí, esse jogador não tem qualidade técnica. Eu ouvi dizer que o Tupanzinho é vereador na cidade de Tupã, aqui na Grande Bauru, é isso? O Tupanzinho agora foi eleito. O Tupanzinho tem uma fábrica de fraldas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que foi lá onde ele encerrou a carreira jogando pelo Sene. Mas são 2 convocações que me causam um certo incômodo. Você discutir um jogador ou outro, vá lá, é gosto pessoal. Convoca o Fábio Santos e deixa de convocar um outro lateral esquerdo. É uma situação. Agora, o Durval e principalmente o Felipe Gabriel, eu acho que passou do ponto aí a ousadia do Mano Menezes. Mas na verdade eu queria citar a seleção brasileira porque, em função do feriado prolongado do 15 de novembro,
feriado da República, nós gravamos o nosso programa na quarta-feira, no dia 14, dia em que o Brasil jogou o seu 10º jogo, a seleção brasileira, nas contas da CBF, fez o seu 10º jogo contra a Colômbia. Então, a primeira questão, eu acho que o 10º jogo, pelo emblemático da efeméride, talvez merecesse um adversário um pouco mais à altura da seleção brasileira. Colômbia, que sequer é uma seleção constante em Copas do Mundo, não tem conquistas expressivas, não é o principal adversário do Brasil, apesar de ter um time interessante que disputa as atuais eliminatórias pela Copa. Mas enfim, acho que o fato de ser o 10º jogo mereceria um adversário talvez mais gabaritado. E um jogo que deveria acontecer no território nacional. Porque sinto muito, fazer um jogo nos Estados Unidos, em New Jersey, não faz o menor sentido, a não ser para os patrocinadores e investidores da CBF. Mas eu acho que muito desse orgulho pela seleção brasileira, que se perde, que se perdeu nos últimos anos, tem a ver com essas opções. Né? Alguns poderiam alegar que o Brasil não tem estádios à altura para realizar esse jogo. Né? Mas poderia ser um jogo no Morumbi, poderia ser um jogo no Olímpico para encerrar o Olímpico, além do Grenal que vai acontecer ainda este ano. Enfim, acho que daria para esse jogo ser realizado aqui, até porque o Brasil não disputa eliminatórias, daria para fazer uma preparação para essa partida. E como é o 10º jogo, eu pergunto então à mesa, e depois se a produção quiser opinar também, qual que seria desses 1000 jogos o jogo da vida de vocês com a seleção brasileira? Né? Sugiro que o critério seja um jogo que vocês tenham assistido. Né? Porque se a gente for falar de jogos do passado, eu colocaria aí a final de 58 e a final de 50. Né? Que para mim são 2 jogos que para mim definem, fazem um discurso fundador do que é o Brasil no futebol. É a final de 50 com o Uruguai, a final de 58 com a Suécia. Mas tirando os jogos que eu assisti, eu queria destacar, eu não gosto de ficar só com uma opção, eu vou logo para 3. Mas é o mesmo adversário, que é a Holanda. Então eu acho que há 3 encontros com a Holanda em Copas do Mundo, que talvez tenham sido os jogos em que eu mais fiquei tenso na assistência. Tenso por diferentes motivos. Em 74, Brasil e Holanda, não era semifinal porque a forma de disputa era diferente, era um chaveamento e calhou, por questões do calendário e da tabela, que Brasil e Holanda fizessem a última rodada de uma das chaves. E pela soma dos pontos dos jogos anteriores, quem ganhasse iria para a final. A Holanda ganhou por 2-0, num jogo muito disputado, em que a Holanda foi muito superior, e foi para a final, em 74. E do outro lado, a Alemanha acabou se classificando, o Brasil disputou 3º e 4º lugares. Aí depois, em 94, o Brasil vai fazer uma semifinal, uma quarta de final com a Holanda, não era semifinal, quartas de final com a Holanda, venceu por 3-2 no famoso gol em bala nenê do Bebeto. E num dos gols mais maravilhosos que eu já vi alguém marcar, que é o gol do Romário, que ele faz um passo de balé para fazer o segundo gol. E o gol de falta do Branco também. Que também tem a sua beleza. E por último, a Copa de 98, aí sim semifinal Brasil e Holanda, talvez tenha sido um dos jogos mais angustiantes que eu já vi na minha vida pela dramaticidade do encontro. Né? O Brasil vencia por 1-0, a Holanda empata no final do jogo, o jogo vai para prorrogação e depois o Brasil se classifica nos pênaltis com Tafarel fazendo ali as suas intervenções. Esse também é um dos jogos que mais me E nesse jogo, marcou. A maneira como o Zagallo transmite o amor à camisa canarinho e aquela confiança quando os jogadores estavam sentados aguardando o início da cobrança de pênaltis, é uma cena marcante. Zagallo, que sempre foi taxado como um técnico pouco tático, pouco articulado com relação aos conhecimentos do futebol e que sempre fez prevalecer esse amor pela seleção, essa fibra, né? Então é uma cena marcante. Então eu já não caberia o 4º confronto aí? O último? Qual o último? Da última Copa? Contra a Holanda? Mas ali eu acho que foi mais um jogo para se lamentar. Bem lembrado, Carlão. Bem lembrado. Então vou ficar com 4 Brasil e Holanda, que são jogos que foram extremamente tensos para mim, né, para assistir. Em alguns momentos eu estava torcendo para o Brasil, em outros momentos não estava torcendo tanto. Nesse especificamente em 2010 eu torci muito para o Brasil, porque acho que o Dunga foi um treinador injustiçado pela imprensa brasileira. Não que ele seja um grande treinador, mas ele foi injustiçado. Mas enfim, eu ficaria então com boa lembrança do Carlão, 4 jogos de Brasil e Holanda, que marcam a minha história com a seleção brasileira nesses 1000 jogos que se completaram na última quarta-feira. Bom, Carlão, eu sigo com você. Quais os jogos que mais te marcaram? O Zeca vai ficar bravo comigo, né? Mas foi um jogo que aconteceu no dia 5 de julho
de 1982, no estádio Sarriá, Por que eu vou ficar bravo com você? Porque você sempre disse que você não gosta muito dessa seleção de 82, não é? E foi o Brasil e Itália também num chaveamento de semifinal. Brasil e Itália. Ali era antes da semifinal. Era. É verdade, foi na vencedor de cada chave que iria para a semifinal. Quartas de final. Brasil e Itália, a Itália 3, Brasil 2, 3 gols do Paulo Rossi, gol do Sócrates, do Falcão, e acabou eliminando a seleção do Tele Santana da semifinal e, consequentemente, com certeza, da final daquela Copa do Mundo. Esse jogo marcou para mim porque ele mudou minha relação com o futebol. Eu era um cara apaixonado por bola, eu chorava nos jogos. Depois desse jogo, eu acho que eu não derrubei mais nem uma lágrima por causa do futebol. Vai derrubar em breve, dizem por aí. Não vou. Rodrigo Pessoa, qual o seu jogo mais emocionante da seleção brasileira? Eu tenho 2 jogos mais marcantes. O primeiro foi o jogo que eu tenho certeza, foi o jogo que eu mais chorei depois de uma partida, que foi Brasil e França. Eu tinha, na ocasião, eu tinha 7, 8 anos, mas eu tenho essa lembrança, eu fiquei muito... Mas que Copa é essa? Copa de 98, na final, realizada na França também. Eu lembro que eu tinha muita esperança de ver o Brasil campeão ali, talvez o primeiro campeonato que eu tenha acompanhado de fato tenha sido aquela Copa do Mundo de 98. E um jogo marcante positivamente foi a final de 2002, que eu senti aquele choro meu foi recompensado ali com uma vitória brilhante do Brasil sobre a Alemanha, que até então tinha o Oliver Kahn muito exaltado por toda a mídia, por todo mundo. O Brasil conseguiu fazer 2-0 com 2 gols com falha desse próprio goleiro, que eu fiquei muito contente depois desse resultado, que eu não gostava nem um pouco dele, por todo o ambiente que estava sendo criado. Como por se que ele fosse... tanto rancor no seu coração, Rodrigo? Não era rancor. Eu só não... Ele era mascarado. Ele era muito caramba. mascarado, ele tinha um jeito muito peculiar de lidar com a Mas imprensa. isso é uma construção que a imprensa brasileira também faz, porque ele foi um brilhante goleiro. E acho que a imprensa brasileira procura sempre buscar inimigos para personificarem o mal. Né? A seleção brasileira é o bem, tem que lutar contra o mal. E o Kahn foi o escolhido para personificar o mal em 2002. E nesse jogo eu senti bem isso mesmo. O Brasil vingando a derrota de 98, que eu na ocasião chorei muito, e 2002 eu comemorei. Talvez a maior vitória que eu tenha comemorado tenha sido essa de 2002 na final contra a Alemanha. Como disse o Luiz, você também deve chorar em breve ou não? Não, com certeza não. Certo. E você, João Paulo Benini? Bom, eu vou trazer 3 alternativas. A primeira delas na Copa de 94. A final da Copa não foi uma Copa brilhante por parte da seleção brasileira. Foi uma Copa tática. Como toda ela, talvez a Bulgária e a Romênia tenham saído um pouquinho dessa linha e jogado mais bola. E a Argentina, né? A Argentina, mas a Argentina caiu muito cedo, até teve o nas doping oitavas. do Maradona, que acabou sujando um pouco a imagem da Argentina naquela oportunidade. Mas aquela final com, mais uma vez, Tafarel sobressaindo na decisão por pênaltis, pegando 2 pênaltis, o terceiro pênalti do Baresi, pegando um pênalti, que foi o do Massaro, o Baresi e o Baggio chutando a bola na lua. Mas uma outra situação que me marcou muito foi um chute, se eu não me engano, do Mazinho de fora da área, em que o Pagliuca, excelente goleiro da seleção italiana, ia tomando um piruzaço. Ele recolhe a bola, e beija a trave. A bola bate na trave, ele recolhe e beija a trave. Acho que foi uma coisa muito marcante. Essa foi a primeira Copa que eu pude acompanhar realmente de fato todas as partidas. Então marcou demais. A segunda Copa... Pensei que você ia falar que marcou porque o Viola entrou na prorrogação. E quase fez um gol, né? Quase fez um gol do título. O Viola, ele é muito mais um folclore do que um jogador de qualidade, até para estar naquela seleção. O Evair merecia muito mais estar naquela seleção do que o próprio Viola. Mas, de qualquer forma, marcou por ser uma decisão por pênaltis, aquela coisa engasgada do Brasil há 24 anos sem conquistar um título, apesar de eu não ter acompanhado todo esse período de jejum, mas acompanhei os 10 últimos até aquela Copa, então para mim foi muito marcante. As semifinais
da Copa da França, em que o Brasil bateu a Holanda, que o Zeca falou aqui, até a forma de narração do Galvão Bueno naquela Copa, eu acho que aquilo foi o auge dele como narrador esportivo. Eu concordo. A forma com que ele transmitiu para a torcida brasileira aquela semifinal, eu acho que me marcaram demais. E o terceiro jogo foi pela Copa de 2002, Japão e Coreia, o jogo das semifinais contra a Turquia. O gol de bico do Ronaldo, batendo o Rustu, grande goleiro da seleção turca, que estava pegando de tudo naquele jogo. O gol cascão. O gol cascão. O gol cascão e que eu acho que ali mostrou que aquela Copa não ia escapar. Porque o time vinha robusto dentro de campo, conseguindo bons resultados, mas ainda existia aquela dúvida, por causa das condições físicas dos principais jogadores do Brasil, se realmente ia dar ou não. E você lembrou da cena na Copa 94 do Paluca beijando a trave? Nesse jogo Brasil-Turquia na semifinal tem uma cena hilária, que é o Denilson pegando a bola. Denilson, comentarista da Bandeirantes hoje, que também nunca achei grande jogador, mas enfim, Denilson pega a bola na lateral do campo e ele é cercado por 6 jogadores da Turquia que vão atrás dele de forma ensandecida, ele fazendo as piruetas. E ele passa pelos jogadores e da Turquia. É uma imagem marcante, né, que lembrou, guardadas as devidas proporções, lembrou muito o que o Garrincha fazia na lateral do gramado. Não estou comparando o Denilson ao Garrincha, estou dizendo a semelhança plástica da jogada. Nessa partida, o Rustu, que era o goleiro da Turquia naquela ocasião, ele já vinha de outras partidas, mas ele fez uma pintura de guerra, lembrando o Sylvester Stallone, Rambo. Jogadores de futebol americano. Jogador de futebol americano, então, e ele passava uma segurança muito grande no gol da Turquia, e aquele gol com o recurso do bico pelo Ronaldo, eu acho que ali mostrou realmente pro torcedor brasileiro que aquela Copa não escaparia. Então essas foram as 3 partidas que mais me marcaram. Gol de bico inspirado em Romário que ficou ausente da Copa, mas que estava na cabeça do Cascão quando ele fez o Romário gol da Turquia. que para quem não se lembra, foi cortado pelo técnico Luiz Felipe às vésperas da Copa. O Romário, que era um jogador, chegou até a ser capitão com o Luiz Felipe durante as eliminatórias. Mas foi só um jogo, né? O Romário foi convocado uma vez só contra o Uruguai, foi cortado logo depois, nunca mais foi convocado. E aí, por conta de uma dispensa para uma cirurgia na vista, que de repente não ocorreu, ele voltou a campo rapidinho pelo Vasco da Gama, que era o clube que ele defendia na época, e ficou de fora da Copa de 2002. Mas o gol de bico do Ronaldo, para mim, foi o momento chave. Luiz Moraes, agora é com você. Vou citar 3 jogos também. Um que você citou, que foi a semifinal contra a Turquia, e o outro jogo da primeira fase também contra a Turquia, a vitória por 2-1 de virada, na malandragem brasileira, seja na expulsão que o Rivaldo causou, porque ele recebeu uma bolada no joelho e sentiu a dor no rosto, né, no final do jogo. Também o pênalti cavado pelo Luizão, que foi uma falta fora da área, sequer foi falta, e ele caiu dentro da área, o juiz deu pênalti. Não tem seleção com mais apito amigo na história das Copas do Mundo do que o Brasil. E esse jogo foi uma constatação, né, um pouco disso também. Mas foram 2 jogos emocionantes. Eu acho que independente se o árbitro caiu ali na jogada ali dos brasileiros, foi utilizado todos os recursos possíveis. Mesmo que um recurso tenha sido tentar iludir a arbitragem, mas foi um recurso utilizado, foi uma guerra ali que se instaurou contra a Turquia nos 2 jogos. E um jogo que eu vou citar também foi, na verdade, um jogo pelas eliminatórias contra a Venezuela. Meio estranho até falar isso, porque hoje esse é um jogador nada querido pelo meu clube, eu torço pro Grêmio. E era o jogo de estreia do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, lá pelo... Eu imaginava que você fosse citar algum jogo com o Renato Gaúcho. Mas aí teria que ser algum jogo com... o do Renato Gaúcho, infelizmente, não daria pra você não pode colocar o Barrichello na história, tem que colocar o Ronaldinho Gaúcho. Mas o jogo do Ronaldinho Gaúcho foi a estreia dele contra a Venezuela, pela seleção brasileira, numa goleada em que ele fez um golaço, em que ele entra na área chapelando um cara, fazendo drible da vaca em outro zagueiro e chuta na saída do goleiro. Até aquela época, o Grêmio e o Internacional, na verdade o Internacional nem tanto, mas o Grêmio mesmo, era conhecido só por revelar jogadores casca grossa, né, digamos assim, mas o volantão. E o Ronaldinho Gaúcho acho que foi uma escapada disso. Não que tenha mudado muita coisa, mas foi uma diferença. Não foi nessa aí que o Galvão começou a gritar: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Foi exatamente esse jogo.
Eu passo agora a bola para Carlos Napolitano. O meu comentário, o meu aplauso é pro Oeste de Itápolis, que no último final de semana conseguiu acesso para a Série B. O jogo foi em Fortaleza, contra o Fortaleza. O resultado foi 3-1 para o Itápolis. Isso garantiu a presença da equipe aqui do interior de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E deixa feliz eu, como palmeirense, que vou poder assistir um Palmeiras e Itápolis pela Série B a 100 km de distância aqui de Bauru. E talvez o Zeca Marques também possa assistir lá o Portuguesa e Oeste também na cidade de Itápolis. Portuguesa que não se cuide, não. Sobre a cidade de Itápolis, são 120 quilômetros, Carlão. E eu estive lá 2 semanas atrás, acho que eu contei isso aqui na época. Faço parte de um projeto de pesquisa da história da USP, que é o Brasil na Arquibancada. E eu fui a Itápolis acompanhar o jogo Oeste Madureira. Era a última rodada da fase de classificação. O Oeste já estava classificado, só que se ele ganhasse, ficaria em segundo lugar. E evitaria um confronto com o primeiro, que era o Fortaleza, caso ele não ganhasse. Ele empatou 0-0, um jogo mal, de má atuação do Oeste. O Madureira estava com um time B em campo e o Oeste não conseguiu fazer o gol. Foi uma decepção, porque ele ficou em 4º lugar e teve que disputar então o confronto com o primeiro. Agora, o estádio tem uma torcida apaixonada do Oeste, mas tinha 700 pessoas. Para um jogo decisivo, apesar do time já estar classificado, um jogo decisivo. Fazia 35 graus lá na cidade de Itápolis, mas eu acho que o Oeste é um time surpreendente no interior de São Paulo. Tem um técnico que, quando eu era árbitro, atuei várias vezes com times que ele dirigia, que é o Luiz Carlos Martins. É um técnico extremamente educado, polido, não incomoda a arbitragem, é uma pessoa que sabe comandar os seus elencos, e acho que o Oeste só está na Série B porque o Luiz Carlos Martins fez um trabalho brilhante à frente do clube. E que é bauruense. Luiz Carlos Martins é bauruense. Treinou várias vezes no Noroeste. Treinou já no Noroeste. Inclusive, nós temos um material especial para falar da ascensão do Oeste de Itápolis, entrevistas produzidas pelo Paulo Beraldo, produzidas pelo... Marina Goulart. Cabe aqui uma observação que o Oeste enfrentou o Fortaleza lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, e o Fortaleza estava invicto até então. Essas informações aqui foram trazidas pelo repórter Paulo Beraldo. E vamos trazer então essas sonoras, essas entrevistas que o Paulo fez com o Mauro Guerra, que é o diretor de futebol da equipe de Itápolis, comemorando e também prestando a nossa homenagem a essa cidade que está na grande região de Bauru, essa região que se estende por quase o estado inteiro. Mas vamos ouvir o que o Paulo produziu pra gente. Existe hoje algumas carências na questão do estádio, que já estão sendo providenciadas. O estádio é municipal, a prefeitura esperava apenas a definição da Série C do Brasileiro para iniciar algumas obras. Talvez até tenhamos problema na sequência dos jogos semifinal e final, porque eles vão mexer, desde que haja autorização que eles mexendo e continuem jogando, não vamos ter problema. Então a coisa está caminhando bem. Primeiro passo, claro e óbvio, é entrar na Série B do Campeonato Brasileiro para se manter, porque você não pode perder uma condição de um campeonato como esse. Mas e se sobrar uma brecha de repente as coisas começarem a dar certo, de repente começa a funcionar? Por que não sonhar mais alto, né? Como a prefeitura não atua nas categorias de base, tem feito um trabalho, na nossa opinião, bastante discreto na questão do esporte amador, poderia sim ingressar com o Oeste aí, fazer uma parceria, criar as escolinhas, inclusive envolvendo outras modalidades de esporte, porque o Oeste hoje é um espelho forte realmente para a cidade, também para a região e até para o Brasil, porque é um time que vai até Fortaleza, uma cidade que vai sediar a Copa do Mundo, 3 milhões de habitantes, pega um PV com mais de 20 mil espectadores, mas a gente preparou o time, a gente organizou a equipe, a gente conversou muito, a gente deixou tudo prontinho para que isso acontecesse, não veio do acaso. Tinha sim um temor de jogar fora de casa, pressão de torcida, aquele pezinho atrás com relação à arbitragem, mas tudo isso foi superado e acabamos chegando lá. Bom, ouvimos aí o Mauro Guerra, diretor de futebol do Oeste de Itápolis, numa produção da Marina Goulart e também do Paulo Beraldo. Só para corrigir, o nosso querido Luiz Carlos Martins, ele é criado em Bauru, mas segundo as informações apuradas pela nossa produção, é nascido em Cafelândia. E o Oeste que vai disputar um quadrangular final para ver quem vai ser
o grande vencedor da Série C com o Icasa, Paysandu e Chapecoense. O time está classificado para a Série B, mas existe agora um quadrangular para definir quem é o campeão. Eu sigo com você, Carlão. O segundo destaque é o acesso do Goiás para a Série A, que lotou o Serra Dourada com 40 mil torcedores. E mencionando que na Série B vai continuar verde, né? Vai cair um e sobe o Goiás, que também é verde. E um outro destaque é a volta aos trabalhos do Ricardo Gomes, que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, em agosto de 2011, durante uma partida contra o Flamengo, e está retornando agora ao time do Vasco como diretor técnico e talvez até assumindo a função de treinador de campo do Vasco da Gama. Passa a bola agora para João Paulo Benini. Bom, vamos começar com uma vaia retumbante à direção do Grêmio. A direção do Grêmio agora por seu novo presidente Fábio Koff, atendendo a pedidos da torcida. Como diria Jefferson Goulart, qual Grêmio? O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, o tricolor dos Pampas, ofereceu 5 milhões de reais para o Vanderlei Luxemburgo, caso o treinador comande o Grêmio a uma conquista da Taça Libertadores, título que o tricolor dos Pampas não ganha desde 95, isso. É muita grana para um treinador. Vamos lá, que quem ganha dentro de campo são os jogadores. O Luxemburgo nunca conquistou esse título. Se fosse um Mr. Libertadores, você pode até dizer, vamos oferecer uma grana porque esse cara vai trazer a taça. O Luxemburgo nunca ganhou esse campeonato. Se vai pagar 5 milhões pro treinador, o que vai ser pago pro elenco? 15 milhões? O Grêmio tem essa bola toda para investir numa conquista de Libertadores? Fora isso, o Grêmio ainda está oferecendo 1 ano de salário para ele pro ano de 2013, já que o contrato dele se encerra agora, no valor de 600 mil reais. Então assim, é uma bolada pro Vanderlei Luxemburgo, que na realidade está ressurgindo no Grêmio. O Vanderlei não faz um grande trabalho há bastante tempo. Mas essa seria uma vaia genérica, né? Geral pro Grêmio ter ressuscitado o Vanderlei Luxemburgo, né? E aí eu já ponho na esteira a vaia pro Internacional, que ofereceu 900 mil reais pro Abel Braga deixar o Fluminense campeão brasileiro e retornar ao Inter, de onde ele foi campeão da Libertadores e campeão do mundo em 2006. 900 mil reais pro nosso futebol brasileiro, vamos lá, é um pouco demais. Para aumentar o absurdo, Papa, o pagamento de 600 mil reais mensais ao Vanderlei Luxemburgo já ocorre. Na verdade, não vai haver um aumento para o ano que vem, mas há um empecilho aí ainda de que o Vanderlei Luxemburgo quer um contrato de 2 anos e o Fábio Koff só oferece de 1 ano. E é bom lembrar que o Fábio Koff foi presidente do Grêmio nas 2 conquistas de Libertadores, em 83 e em 95. Então, ele tem ali o seu jeitinho ali pra conseguir. O senhor tá com um rancor no coração, que nem o Rodrigo Pessoa tava com rancor no coração, pra falar do Oliver Kahn. Você tá aí criticando os treinadores que vão receber os seus salários vultosos. Deixa os treinadores ganhar dinheiro, João Paulo. Eu não critico o treinador, eu acho que ele tem que ganhar quanto mais ele conseguir. Eu critico acho que administrações dos clubes que devem tudo, inclusive pro governo, e pagam um salário vultuoso, usando o termo que você colocou, Zé, para um treinador que na realidade faz muito tempo que não decide. O seu coração corintiano já está anunciando o medo do Corinthians na Libertadores ano que vem, quando o Corinthians deverá enfrentar ou o São Paulo, tricampeão, ou o Palmeiras, que já eliminou o Corinthians 2 vezes, ou o Grêmio, que é um grande papatítulo de competições continentais. Então não sei se é esse temor alvinegro. De maneira alguma. Em relação a esses adversários, eu tenho total confiança no time do Corinthians. Bom, mas dando sequência aqui às vaias e aplausos, na realidade agora é uma nota de falecimento. Nesta quarta-feira, 14 de novembro, o ex-atacante do Palmeiras, do Vitória, da Portuguesa e do Cruzeiro, Alex Alves, faleceu no Hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú, na vizinha Jaú. Ele foi vítima de leucemia, foi feito um transplante alguns meses atrás, mas ele não conseguiu se recuperar. O Alex Alves, que tinha uma comemoração característica, ele dançava capoeira ou jogava capoeira no momento de comemorar seus gols, teve passagens pelo Hertha Berlim, fora do Brasil, seleção brasileira. Então fica a nossa menção ao Alex Alves. Gostaria de aplaudir, e aplaudir bastante, o Noroeste, que volta
a uma final de Copa Paulista. A última oportunidade havia sido em 2005, quando o time conquistou o título. Dessa vez vai pegar o Audax, e a primeira partida é aqui em Bauru, no próximo domingo, dia 18, às 10 horas da manhã, no Alfredo de Castilho. No último domingo, o Noroeste venceu com muita propriedade o Velo Clube de Rio Claro por 3-1, jogando muito bem. O time realmente jogou fino da bola. Parabéns ao elenco, parabéns ao técnico Moisés Erget. E a gente espera que a torcida bauruense, como abraçou o basquete a questão de 10 dias atrás, que agora, a questão de 6 dias atrás, na quinta-feira, agora abrace. Mas eu queria falar justamente isso, porque 2012 é o ano das zebras. Quando todos esperavam que o Bauru Basquete faria a final do Paulista, quem foi para a final de uma competição estadual é o Noroeste. E no início dessa Copa, João Paulo, eu acho que nem o torcedor mais fanático lá do sangue rubro imaginaria que o Noroeste chegaria à final. Realmente, mas a camisa do Noroeste voltou a pesar na competição. As decisões sendo em Bauru colaboraram bastante. Dessa vez o primeiro jogo é em casa, domingo, às 10 da manhã, Noroeste Audax. Você que é bauruense, você que gosta de futebol, acho que é a hora de comparecer e ajudar a Maquininha Vermelha na tentativa do bicampeonato da Copa Paulista, que naquela oportunidade ainda chamava Copa Federação. E aí para encerrar a minha participação, uma informação. E aí um aplauso que vem na esteira para a organização dos Jogos Abertos do Interior. E aí, Secretaria de Esportes Municipal, Secretaria de Estado, que está oferecendo transporte livre para voluntários e atletas durante a realização dos jogos. É só você mostrar o crachá de identificação que você vai ter acesso livre ao transporte público. Acho que isso é de extrema valia para que essas pessoas, principalmente os voluntários que já estão colaborando sem remuneração alguma, que possam se locomover sem também ter um custo. Então fica aí nossa menção, o nosso aplauso também aos companheiros da Secretaria de Esportes, que na pessoa do Roger Barude é sempre um entrevistado corriqueiro aqui do nosso programa, sempre nos atende. Fica aí a menção aos Jogos Abertos do Interior que estão ocorrendo em Bauru e aqui na Unesp, inclusive com partidas de handebol e também da natação. Eu passo a bola agora para Luiz Moraes. Eu vou aplaudir o Fluminense, que finalmente foi campeão depois de tantas rodadas, já liderando com alguma folga, mas ainda não matematicamente havia conquistado o título. Com a vitória sobre o Palmeiras por 3-2 na última rodada, o Fluminense aí se consagrou campeão, uma campanha merecidíssima do título. Tá uma campanha superior, inclusive, à do São Paulo em 2007, que foi uma das campanhas mais incontestáveis da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos. E também tem a melhor defesa, um dos melhores ataques da competição, tem o artilheiro, que é o Fred. Então aí um grande aplauso ao Fluminense, campeão brasileiro de 2012. Tricampeão ou tetracampeão? Aí é uma discussão, né? Se a CBF considera hoje tetracampeão, ok. Eu considero tricampeão, mas quem sou eu, né? Pra considerar tricampeão. Mas a Folha também considera tricampeão. Aí então já vai uma vaia também pra TV Globo, que no último domingo, quando sobe o hino do Fluminense, a hora que o Galvão grita é tetra, subiu com o número, com o ano de 2010. E não com 2012, depois eles baixaram lá os caracteres, a arte. O Fluminense foi campeão em 2010. Eles usaram a mesma mas eles usaram a mesma arte para fazer o de 2012, então um ato falho aí da Rede Globo. E eu vou vaiar também os torcedores de outros times, independente de qual clube que for, que questionam esse título do Fluminense, principalmente em virtude das convocações. Acho que a questão do Diego Cavalieri é discutível mesmo, ele não ter sido convocado antes, mas o Mano Menezes estava adotando uma medida de convocar um jogador por time, praticamente, e o Thiago Neves estava sendo convocado, que não é nenhum absurdo. O Thiago Neves, inclusive, joga até com alguma frequência na seleção brasileira. Agora, a questão do Fluminense agora ter tido o Jean também, o Fred e o Diego Cavalieri convocados para o Superclássico das Américas, eu acho que isso não mostra que a CBF estava protegendo o Fluminense antes.
pode-se questionar a arbitragem, que foi favorável ao Fluminense em algumas partidas? Pode. Mas acho que isso foi mais um erro técnico do próprio árbitro na partida do que o Fluminense ter sido ajudado tantas vezes. O time em campo, inquestionavelmente, era superior. Vale lembrar que o Fred teve um problema com o Mano Menezes, num pedido de dispensa, muito mal explicado, e por conta disso estava tomando um gelo do treinador, talvez até um gelo longo demais, mas era um gelo por parte do Mano. Só lembrando que no ano em que Nelson Rodrigues completaria 100 anos, o seu tricolor, campeão brasileiro, nato, póstumo e hereditário, como ele gostava de dizer. E só uma vaia para a minha própria pessoa, que eu falei que o jogo da goleada contra a Venezuela histórico, né, para mim, da seleção brasileira. Eu falei que foi nas eliminatórias. Não, foi pela Copa América de 99, que foi realizada no Paraguai. E em comemoração aos 72 anos do Rei Pelé, Bauru recebeu uma homenagem especial para celebrar a data. O historiador bauruense Luciano Dias Pires abriu a exposição O Rei em Bauru, no Museu do Áudio e Som, para reviver o período em que o rei aprendeu a jogar futebol. A mostra conta com fotos, livros, reportagens e muitas curiosidades sobre a vida do maior jogador de todos os tempos na cidade. O museu traz também uma série de histórias da ligação entre Pelé e Bauru. Para homenagear o rei do futebol, o Observatório do Esporte buscou alguma dessas histórias. O organizador da exposição, Luciano Dias Pires, em entrevista ao repórter Rodrigo Pessoa, contou algumas delas. Tem até um capítulo interessante que muita gente ignora, que é quando ele quase morreu afogado aqui em Bauru, quando era moleque, né? Foi nadar numa lagoa lá, não dava pé, segurava na perna de outro, no fim o outro também começou a se debater. Aí passou lá um cidadão lá, aquela gritaria da molecada, o cidadão achou um galho de árvore, estendeu assim o galho, eles seguraram, né? E puxou os meninos para marcha. Quando ele foi artilheiro no campeonato infantil juvenil aqui em Bauru, um campeonato aí com mais de 50 equipes, e no fim o Baquinho, né? O juvenil do Baque foi o finalista junto com o Caçula, e ele foi campeão, ele foi artilheiro com 28 gols. E uma casa aqui de calçado aqui em Bauru, a Casa Nicola, que vendia sapatos para homem, para mulher, quando começou o campeonato, ela ofereceu um prêmio, né, um par de sapatos ao artilheiro do campeonato. E o Pelé foi artilheiro, que na segunda-feira, quando acabou o campeonato, ele foi campeão, ele foi lá com o pai dele receber aquele presente. O primeiro prêmio que ele ganhou jogando futebol foi um par de calçado, né, de sapato. Hoje ele compraria uma indústria de sapatos, né? E naquele dia ele ganhou um par de sapato. E tem essas coisas, essas histórias. Tem aquela outra história dele, quando ele foi jogar no juvenil do Bauru Atlético Clube, foi fazer uma preliminar no campo do Juventus, isso em 1954. Ele foi contra o Flamengo, um time da mesma categoria do juvenil do Baque de Bauru, lá em São Paulo, na preliminar. Ele foi jogar lá integrando o time, ele era o titular absoluto, né? Apesar do tamanho dele. E na hora que a delegação entrou para o estádio, lá para o campo do Juventus, na Rua Javari, ele ficou para trás. E aí ele viu lá um pipoqueiro, o cara vendendo amendoim, ele foi comprar um amendoim, foi comprar pipoca. Quando ele voltou para entrar, o porteiro não deixou ele entrar, alegando que ele falou, não, eu sou jogador aí do juvenil, de Bauru. Ele falou, aqui, com esse tamanho aí, moleque, com esse tamanho você não joga nada, né? Aí que o resto da delegação voltou, foi lá e falou, não, esse menino aqui é o Pelé, é o nosso melhor jogador. Aí ele entrou, né? Essas coisas interessantes. Rodrigo, além dessas histórias que o Luciano Dias Pires contou pra gente, quem mais você conseguiu entrevistar para esse material do Pelé? O que você traz pra gente? Olha, agora a gente vai acompanhar uma entrevista que eu fiz com Edmir Rodrigues de Jesus, que é o Puyo, que foi amigo de infância do Pelé aqui em Bauru, que conta situações que ele jogava bola com o Pelé, e também um detalhe aí que ele diariamente ia buscar água num rio aqui em Bauru, porque a água de Bauru não tinha uma qualidade muito boa, então eles tinham que ir até um rio para buscar essa água. Bom, vamos ouvir então que o Puyo conta sobre o rei do futebol. Nós éramos amigos de futebol do 7 de Setembro Futebol Clube. Em frente do campo, então, era o nosso campinho de futebol, né? Jogava, o 7 de Setembro jogava. Dentro dele jogava o Zoca também, o irmão dele. Tinha muita amizade, era só os meninos ali daquele tempo.
Enfim, nós íamos buscar água na Sorocabana, nosso serviço de meninos aí, que era obrigado, porque a água de Bauru não era uma água pura, então nós íamos buscar a Sorocabana. Então eu saía da minha casa com um regador e passava na casa dele para pegar, então enchia de água e trazia para casa. E nós fizemos isso por muitos anos. Aí em Bauru mesmo, quando eles voltaram quando eles conseguiram, o Santos conseguiu a Taça Libertadores, eu acho que eu não me lembro, eu não recordo a data precisa. E já o Pelé já morava na rua 7 de setembro. Quando ele voltou, ele já voltava no 7 de setembro, ele morava ali. Então, quando ele voltou, para nós foi uma festa, né? Então, a turma toda que jogava no 7 de setembro, que morava ali nos arredores. Então fomos lá fazer uma festa com ele. Aí depois nós saímos de carro com ele para Bauru, ele lá com o carro dele. Eu não me lembro muito bem como era, mas eu não sei se era um Cinca Chambord, sei lá, eu não me lembro. Eu sei que eu estava dentro do carro e para nós foi uma alegria, né? Porque ele era menino, molecão, e não tinha carro naquela época. E ele veio, então nós passeamos por Bauru. Essa foi a última vez que eu vi, e o resto foi sempre por televisão. Só gostaria de mandar um abraço aí pro Edmir Rodrigues de Jesus, o Puio, o meu tio Puio, meu padrinho. Eu acho que Agudos vai estar feliz aí no final de semana de ouvi-lo aqui na Rádio Unesp. Rodrigo, é com você. Agora vamos acompanhar uma sonora, uma entrevista com Aniel Chaves. Esse é um dos principais amigos do Pelé durante sua infância. Não pude colocar tudo que ele falou, mas ele deu um depoimento interessante. Me recordo que ia acontecer na cidade o primeiro campeonato de futebol de salão, que começou em 54, acabou terminando em 55, o início foi no comecinho do ano 55. O fato é que o rádio também foi campeão invicto, e naquela oportunidade um destaque para o Pelé nesse campeonato de futebol de salão, quando ele alcançou a quantidade de 108 gols marcados naquele campeonato de futebol de salão. Agora a vez do Lauro Schweire, da reitoria da Unesp, que ele tem um depoimento engraçado aí do Pelé lá em Santos. O irmão dele, o Zoca, tinha uma padaria, uma época, e a gente se surpreendia que de vez em quando quem estava entregando o pão da padaria era o Pelé. O Mercedes, tinha um Mercedes com a chapa 1000, às vezes entregava pão. Vamos acompanhar agora o depoimento do Walter Lisboa, aqui da Rádio Unesp FM, que ele fala sobre uma passagem que ele teve com o Pelé. Primeira vez que eu vi o Pelé ao vivo, exatamente nessa faixa de 10, 13 ou 11, 14, ele fazia um bico numa fábrica de botas que ficava na rua Antônio Alves, esquina com a rua Marcondes Salgado. Hoje ainda é um salão comercial, não é mais a fábrica de botas. E aí o Pelé trazia de um curtume, os canos de botas, apenas o cortes, né? Aí nessa fábrica que seria colocado a sola, etc e tal. Então um dia o Pelé chegou com os cortes de botas mesmo, cano longo, semelhante não só essas pelo menos do policial rodoviário, mas sobretudo até dos boiadeiros mesmo, a bota vem quase até o joelho. Aí ele chegou na bicicleta, aí o meu amigo falou, isso aí é o Pelé, ele joga no time da fábrica de botas, porque o Pelé jogava em tudo. Tivesse brecha, ele estava atuando em qualquer time, qualquer hora. Inclusive à noite, às vezes ele batia a bola em plena rua, né? A gente sabe disso. Ele era chamado fominho, peladeiro mesmo. Agora vamos acompanhar o depoimento do Matheus Orlando, que está fazendo um trabalho de conclusão de curso junto com Fernando Trindade sobre esse assunto, a vida do Pelé aqui em Bauru. Uma das coisas que mais chamaram a atenção foi o fato de que todo mundo com quem o Pelé viveu aqui em Bauru idolatra ele, sabe? É uma coisa fora do comum.
todo mundo que é amigo do Pelé, amigo de infância do Pelé, hoje em dia fala do Pelé com um carinho muito grande. E quando a gente fala sobre aquelas polêmicas do Pelé, caso de filha fora do casamento, o pessoal, todos os amigos dele repudiam isso na hora, entendeu? Eles falam que a moça lá, que só queria dinheiro, que não sei o quê, e que o Pelé é um cara sensacional, é um cara humilde. Então, o fato dele ter sido um jogador de futebol extraordinário, ter conquistado praticamente tudo no futebol, faz com que esses antigos amigos dele coloquem o Pelé num pedestal muito grande, num destaque, uma posição de destaque muito grande. Isso chamou bastante minha atenção, porque eu achava que não ia ser assim. Eu achava que ia ter até uma certa indiferença por parte dessas pessoas. Mas não, eu acabei me surpreendendo e esse sentimento dos antigos amigos do Pelé em relação a ele me chamou bastante atenção. Bom, obrigado aí ao Matheus Orlando, ele que faz o trabalho junto com o Fernando Trindade, ambos ex-produtores aqui do Observatório, e eles são orientados pelo nosso companheiro de mesa, Zeca Marques. Zeca, além dessas histórias trazidas pelos nossos entrevistados, você acompanhando o trabalho do Matheus do Trindade, tem alguma curiosidade que você possa contar pra gente? E também você, vindo de São Paulo pra cá, o que já sabia dessa história? Quais dessas histórias tinham chegado lá na capital? Bom, o trabalho do Matheus Orlando e do Fernando Trindade partiu de um estranhamento, que também foi o meu estranhamento quando cheguei a Bauru. Eu estou a Bauru há praticamente quase 4 anos, quando cheguei aqui para ser docente do Departamento de Ciências Humanas, e eu sempre sabia que o Pelé era um cidadão bauruense, porque foi aqui que ele começou a praticar futebol. Ele nasceu em Três Corações, em Minas Gerais, mas isso já era sabido há muito tempo por mim, né, dessa passagem dele por Bauru. E o que eu estranhei, assim como o Matheus e o Fernando, é que a cidade praticamente apagou qualquer tipo de vestígio que lembrasse a presença de Pelé aqui no BAC, jogando nesses times de peladas ou de várzea, como a gente ouviu nos depoimentos. Então não há um centro cultural que homenageie o Pelé, não há um memorial, não há um monumento. O Pelé praticamente é uma ausência em Bauru. Isso foi aquilo que mais me chamou a atenção. Então foi esse o mote que eles encontraram, né, no estranhamento que eles compartilhavam também, que os motivou a ir em busca de depoimentos que resgatassem essa presença do jogador na cidade. Eu acho que há outras histórias ainda que o livro não contempla, que a gente não ouviu aqui, algumas histórias, inclusive, que ninguém gosta de lembrar em Bauru. Mas o professor Amauri, que é um professor do Departamento de Ciências Humanas já aposentado, ele sempre citava para mim uma história de um pretenso caso de racismo que o Pelé teria sofrido. E aí as versões elas são divergentes. Alguns dizem que foi em Bauru, alguns dizem que foi em Jaú, alguns dizem que foi em municípios vizinhos. Mas, por exemplo, eles não conseguiram resgatar essa história, né? Porque lembremos que o Pelé também não tem só essa visão muito positiva das pessoas que vivem em Bauru. Eu diria que Bauru e Pelé mantêm, mais da parte de Bauru, uma relação de amor e ódio. E da parte do Pelé, pelo menos publicamente, ele sempre se referiu a Bauru com um certo carinho. Ele sempre fala que não, porque eu jogava em Bauru, no BAC, eu comecei a jogar em Bauru. Agora, essa relação entre tapas e beijos, mal resolvida, é o que talvez explique essa ausência do rei do futebol na cidade sem limites. E será que não chegou a hora das autoridades públicas bauruenses, via prefeito, via secretário de esportes, tentarem uma reaproximação com o rei, até como forma de valorizar a cidade? Eu acho que a casa que pertenceu à família, na rua 7 de setembro, seria tombada pelo patrimônio público municipal, aí esbarra em questões legais, porque a casa pertence à família, eu acho que a sobrinha do Pelé, que faz a intermediação entre tudo isso, ela é uma espécie de procuradora dos interesses da família, nesse caso do imóvel, e a notícia que eu tenho é que o imóvel, o projeto de se fazer um memorial do Pelé nessa casa esbarra nas questões legais, né, nas questões de o imóvel não poder ser apropriado pela prefeitura, porque ainda pertence à família. E aí eu acho que falta um pouco, como você disse, de sensibilização de ambas as partes,
no sentido de que São Paulo merece e Bauru merece esse patrimônio material ou imaterial que relembre a vida do Pelé como jogador. Essa exposição, por exemplo, que está no Museu de Imagem do Som, é algo que deveria ser permanente, não deveria ser temporária. Né? A exposição vai até o final deste mês. Deveria ser permanente, vai ter um espaço em Bauru permanente para evocar a figura do Pelé. E você que se interessou um pouquinho mais sobre essa história de Pelé aqui em Bauru, a exposição O Rei em Bauru fica aberta até dia 30 de novembro no Museu de Imagem do Som, que fica na rua Rio Branco, número 316, aqui mesmo em Bauru, de segunda a sexta-feira. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, você pode curtir nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Aproveite também para acessar o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, o nosso blog é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório de hoje chega ao fim. Locução de Luiz Moraes e João Paulo Benini. Comentários de Zeca Marques, Carlos Napolitano e Rodrigo Pessoa. Equipe de produção: Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart e Paulo Beraldo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Carlos Napolitano e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.